Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você aí? Já está com a sua revista, com a sua Bíblia, com sua caneta ou lápis para anotar? Porque hoje nós vamos estudar a nossa 12ª lição do dia 24 de março com o título O Papel da Pregação no Culto. Nesse trimestre nós estamos encerrando essa revista da Eclesiologia, o Corpo de Cristo, e neste vídeo vamos falar sobre o papel da pregação no culto. O que é a pregação? O que é a verdadeira pregação? Como ela deve ser exposta, pregada? Quem devem ser os pregadores? Como reconhecer uma pregação bíblica? Como reconhecer uma pessoa que realmente está pregando a palavra ou uma palavra cristocêntrica, ou ela está apenas falando mensagem de autoajuda, um coach espiritual? Não perca esse vídeo, porque hoje nós vamos conhecer qual é verdadeiramente o papel da pregação no culto e como essa pregação ela deve ser falada, exposta e por quê. Fique neste vídeo e vamos estudar a nossa lição da escola dominical. Mas antes de nós prosseguir, eu quero te pedir, dê um like neste vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e não esqueça, comente e o mais importante, compartilhe essa lição com algumas pessoas da sua igreja que também precisam de um acompanhamento para esclarecer esta lição da escola dominical. Também quero te informar que eu estou gravando uma série de vídeos sobre as festas bíblicas, as 7 festas bíblicas judaicas, e está disponível aqui no meu canal. Vou deixar para você aqui abaixo para que quando você finalizar esse vídeo da lição 12ª, você pode assistir e conhecer mais sobre o contexto dessas festas, como Jesus cumpriu essa festa e como você, cristão, vai poder cumprir também essa festa. Nosso textuário está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Nossa verdade prática diz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. E quero só dar um parênteses aqui rapidinho, é que quando Paulo diz para Timóteo, no versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Vinda é uma palavra grega epifania, revelando realmente Cristo presente na era. Versículo 2, que pregues a palavra em grego é logos, ou seja, a palavra de Cristo. Pregue Cristo, Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortos com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é uma palavra grega que significa consolo. E versículo 3, porque virá tempo, esse tempo é uma palavra grega kairos, que não sofrerão a sã doutrina, didascalia. É uma palavra grega também para referir-se à sã doutrina. Versículo 5, mas tu ser sóbrio, ou seja, temperado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Evangelista, que é uma palavra grega evangelizo, que significa levar uma mensagem. Cumpre o teu ministério, um ministério que é uma palavra grega diaconia, que significa serviço. Vamos conhecer nessa lição com 3 objetivos. Primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E terceiro, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela é um antídoto divino contra o pecado, contra essa cultura que é anticristã, e é uma maneira de edificar a igreja de Cristo e influenciar os cristãos a ter uma vida santa, uma vida frutífera, uma vida sadia. Mas afinal, o que é pregação? Estamos vivendo numa época do boom da pregação. Como assim, Amanda? Infelizmente, está na moda pregar. Mas por que infelizmente? Porque algumas pessoas estão se aparecendo como pregadores de vitrine da internet.
que não tem igreja, que não tem pastor, que não ceia, mas é o pregador da internet. E muitas pessoas estão aproveitando deste momento para poder ganhar dinheiro, para poder monetizar o ministério da pregação. E não foi isso que Cristo Jesus e os apóstolos, Pedro, Paulo, João e todos os outros, deixou na palavra o que é pregador, o que é pregar. Então, é importante diferenciar que existe o pregador da internet e o pregador na internet. O pregador da internet, ele tem pastor, ele tem igreja, mas o pregador na internet, ele não tem pastor, ele não tem igreja. E infelizmente muitas pessoas estão usando de métodos, de formas para pregar e ganhar seguidores, likes, visualizações, monetizar aquele vídeo, porque é isso que faz dele ser um pregador famoso, ser bem reconhecido. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, isso não é pregação. Porque o ministério da pregação ele não veio para dar lucro financeiro. O ministério da pregação ele veio para dar lucro para o reino de Deus, através da salvação de almas. Então, a pregação, na nossa introdução aqui da nossa lição, a pregação ela deve ser uma pregação bíblica, porque a pregação bíblica revela Deus, Jesus, aos homens. E este é o propósito da pregação. Então, o que é a pregação? É revelar Deus às pessoas, aos homens. E uma igreja em que a palavra de Deus ela não tem a primazia, é uma igreja em que não valoriza o tempo da palavra de Deus, ou que valoriza, mas sem levar a fundo o propósito da pregação, que é a obra expiatória de Jesus, essa igreja não vai ser uma igreja frutífera, essa igreja não vai ter cristãos sadios, não vai formar discípulos. Mas quando nós olhamos para o ponto da importância da pregação, sabemos que a pregação ela vai formar discípulos, a pregação vai formar a igreja, porque a pregação é um instrumento de Deus, através de que o Espírito Santo vai transformar vidas, vai formar discípulos. Entrando para o nosso tópico 1, vamos falar sobre o ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação, subtópico 1. O propósito mais sublime do ministério da palavra é revelar a Deus às pessoas. Quando falamos em pregação, olhamos para o verbo grego querisso, que significa proclamar. E Jesus Cristo, ele veio para proclamar o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz em Lucas 4,18 que Jesus valeu-se da pregação para proclamar a libertação aos cativos. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 4,17 que Jesus começou a pregar ou começou a proclamar. A Bíblia nos diz em Mateus 4,23 que Jesus andava nas sinagogas pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho. E Cristo percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando, proclamando o Evangelho do Reino, em Mateus 9, verso 35. A Bíblia também nos diz em Lucas 9, versículo 2, que Jesus Cristo de Nazaré enviou seus apóstolos a pregar, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E os apóstolos também viveram esse ministério da proclamação. E Filipe, em Samaria, a Bíblia nos diz que ele foi à cidade de Samaria e pregava, proclamava a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Paulo, após a sua conversão, a Bíblia nos diz que ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Atos 19, versículo 20. Então, a palavra pregação significa proclamar. E como nós vemos tanto em Jesus, quanto em Paulo, quanto nos apóstolos, que eles proclamavam a Jesus Cristo de Nazaré. A nossa mensagem não pode ser outra a não ser a mensagem de Jesus. E o ponto importante sobre o ministério da pregação na vida de Paulo é que o apóstolo Paulo ele proclamava a palavra de maneira doutrinal e de maneira apologética. O que é apologética? É defender a fé. Paulo argumentava em prol da ressurreição e apelava aos fiéis que levassem uma vida ressurreta. Você pode consultar isso em Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 3. Segundo Paulo, a pregação da palavra de Deus é a pregação da fé.
A Bíblia nos diz isso em Romanos 10, versículo 8. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Porém, Paulo diz em Romanos 10, verso 14, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? E Paulo diz que ele prega a Cristo o crucificado em 1 Coríntios 1, versículo 23. Também informa Timóteo, Timóteo, pregues a palavra, 2 Timóteo 4, versículo 2. Então, a missão dos apóstolos, a missão de Jesus não foi outra a não ser pregar a palavra de Deus. E esta é a sua missão, como também é a minha missão, pregar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Avançando para o subtópico 2, o caso emblemático de Lídia, Atos 16, verso 14. Paulo ele vai chegar na cidade de Filipos, que era uma província do Império Romano, e ali ele vai para a beira de um rio. Ele vai orar com os irmãos, com os poucos judeus que haviam lá, e ele vai pregar a palavra. E Atos capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz que Paulo estava pregando e o Senhor abriu o coração de Lídia. Foi através da pregação que Deus usou para abrir o coração de Lídia, o Espírito Santo convencer ela e esta mulher a aceitar a Cristo como seu único Salvador. Pregação gera conversão. O resultado da pregação de Paulo foi a conversão de Lídia. E ela era uma mulher de boas condições, tinha seus servos, e a palavra de Deus nos diz que Lídia e toda a sua casa foram salvos. Porque ela tinha servos, ela tinha servas, é uma mulher de boa condição. E Lídia não só passou a ser mais uma convertida a Jesus, como também ela foi um instrumento de Deus na vida de Paulo e de seus discípulos para investir na obra missionária. Porque a palavra de Deus nos diz que ela insistiu para que eles ficassem em sua casa e ali fossem bem cuidados. Paulo estava em uma viagem missionária e com seus discípulos ele precisava de um local de alimentação e Deus usou essa mulher para abençoar o ministério de Paulo. Então, é necessário que tenha alguém para pregar e pregar o evangelho de Cristo, porque somente através do evangelho de Cristo que vidas serão salvas. O apóstolo diz, 1 Coríntios 1, 21, eu prego a Cristo crucificado. E eu quero aqui trazer uma exceção para você, é que lá na cruz, em Lucas 23, não teve um discípulo para pregar sobre Jesus, e Jesus também ele não pregou quem ele era, para aquele ladrão da cruz falar, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele ladrão era um judeu, e todo judeu esperava o reino do Messias. Então, Jesus vai falar para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, no final da vida dele, ele é salvo. Mas, Amanda, ninguém pregou, nem Jesus pregou para ele. Mas acima da cruz de Jesus tinha um título. E aquele título não era uma acusação. Aquele título era uma proclamação. O pastor Gesiel Gomes fala isso, que aquele título, este é Jesus, o rei dos judeus. Pilatos mandou colocar ali, mas não era a acusação de Jesus, era a proclamação de Jesus. Se Pilatos soubesse do plano de Deus e estivesse também esperando por esse plano em que o Messias viria para salvar a humanidade, ele teria colocado aquilo em sã consciência, não como uma acusação, mas como uma proclamação. E teve até alguns judeus que falaram para Pilatos retirar aquele título, porque Jesus ele estava se considerando o Filho de Deus, se considerando Deus, e não era para dizer que este é o Filho, mas ele se diz ser o Filho de Deus. E Pilatos falou assim, o que escrevi, escrevi. Mas se Pilatos soubesse do plano de Deus, ele ia dizer, o que Deus escreveu, eu escrevi. Glória a Deus. Então, aquele título que o ladrão da cruz ele vai ver ali foi uma espécie de pregação. Que não importa se é dentro, se é fora, se é em um ambiente aberto, um ambiente fechado, se é com muita, com pouca gente, o evangelho deve ser pregado. Cristo deve ser proclamado. Então,
Lídia foi uma mulher salva pela pregação da palavra. E um ponto importante é que o pastor José Gonçalves comenta no subtópico 2 que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias. Tem pessoas que vai pregar e passa 30 minutos num sermão informativo. É tanta informação, mas não aplica a palavra. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro muito bom que é Pregação Expositiva. Depois você pode adquirir, e ele diz que todo pregador ele deve ler o texto, explicar e aplicar. E alguns só ficam na informação, explicando, mas não aplica o sermão. Então, tem muitas pessoas que vão pregar, mas só pregam sermão informativo. Sermão informativo não gera vidas. Não... Entrando no nosso subtópico 3, a pregação como instrução. Então, depois de proclamar, existe a maneira de instruir. Porque quem foi alcançado pela proclamação precisa ser instruído para crescer. Entre outras palavras, essa pessoa precisa ser discipulada. É uma necessidade. Jesus Cristo, ele passava em qualquer lugar, por qualquer pessoa, e no ministério dele ele amava ensinar. Ele tinha o ensino como um dos fundamentos. A palavra de Deus nos diz em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. A Bíblia nos diz em Mateus 5, verso 2, que no Sermão do Monte Jesus ensinava seus discípulos, e Paulo também seguiu na mesma linha, porque Atos 18, verso 11, a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio com os irmãos coríntios, ensinando eles acerca da palavra de Deus. E Paulo chegou a dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 3, versículo 2, se alguém tem pretensão ministerial, essa pessoa tem que estar apta para ensinar a palavra de Deus. Entrando no nosso tópico 2, vamos estudar sobre o ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1, a edificação da igreja. A palavra de Deus, ela tem a importante função de edificar a igreja do Senhor. E essa edificação, ela vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e que consola. A palavra de Deus, ela nos diz em 1 Coríntios 11, versículo 2, que às vezes a palavra de Deus pode vir exortando ou consolando em um tom de elogio, ou 1 Coríntios 11, verso 17, em um tom de repreensão. O termo grego para exortar na palavra de Deus é paraclesis, é consolar, é chamar para ajudar, chamar para encorajar. Então, exortar não tem a ideia de você puxar a orelha do irmão, como infelizmente algumas pessoas estão achando. Mas, como nós vimos também no início do vídeo, aqui a palavra exortar é um termo grego paraclesis, que significa consolar ou chamar para ajudar e encorajar. Então, essa palavra consolar, encorajar, foi uma ordem que Paulo deu a Timóteo. Timóteo, quando você pregar, você vai pregar exortando, você vai pregar consolando, mas pregue a doutrina, pregue a Jesus. E nós vemos também Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler e ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo 4, versículo 13. E Lucas ele destaca em Atos 9, verso 31, que a igreja ela andava na consolação do Espírito Santo, ou seja, na exortação do Espírito Santo, porque a igreja de Atos capítulo 8, 9 viveu num contexto de grande perseguição. Por isso, o Espírito Santo ele consolava esses irmãos da igreja. Então, o ministério da palavra, ele é um ministério de exortação e também é um ministério de edificação. O texto de Gálatas 1, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz que cada vez que ele pregava a palavra de Deus e não o ensino dos homens. Então, se você está com sua Bíblia, ou você pode consultar depois, Gálatas 1, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, queristo, proclamado, não é segundo os homens. Então, a palavra que Paulo pregava e gerava vidas nunca era a palavra dos homens. E o fato interessante é que, estudando a vida do apóstolo Paulo, a gente pode conhecer que em menos de 10 anos, Paulo estabeleceu igrejas nas províncias romanas.
Em menos de 10 anos, Paulo estabeleceu igreja na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia. Onde Paulo chegava, ele pregava, ele ganhava vidas, ele plantava igreja, formava obreiros, ensinava, discipulava. Esse é o papel da igreja, do pregador. O nosso segundo subtópico, do tópico 2, vai falar sobre formação de valores. E aqui tem um ponto interessante, porque a pregação da palavra de Deus é importante para formar irmãos que tenham consciência da sua vida, pois neste mundo a igreja está passando por uma guerra cultural onde a fé cristã diariamente ela é atacada de todos os lados. Então é importante que a igreja do século XXI ela tenha fundamento bíblico para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou pelos falsos profetas que vão surgindo. Então, a igreja ela precisa fundamentalmente ter bases bíblicas para enfrentar essa era, esse século que é uma cultura anti-Deus. E o mais importante, a igreja não deve ter vergonha de revelar que esta igreja ela se posiciona no reino de Deus e ela é uma igreja que leva a sério o evangelho do Senhor Jesus. Se a igreja não tomar posição, seremos levados por todo o vento de doutrina. E essa cultura, infelizmente, ela vai adentrar dentro da igreja e vai destruir a fé de muitas pessoas. Então, não é à toa que Deus vem levantando pessoas de todas as épocas para se posicionar e a igreja ser fortalecida. Deus levantou Lutero, o Senhor levantou outros grandes apologetas da fé cristã e continuamente Deus vem levantando, porque a igreja ela não para. E não é porque esses homens estão sendo levantados para falar de bases teológicas, de bases bíblicas para fundamentar a nossa fé, que a igreja está de pé, porque é o próprio Jesus que é o dono da igreja. Jesus falou para os discípulos em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. Se é Jesus que edifica, então não temos que se preocupar com qualquer ataque que vem para destruir, porque não consegue. Então, é importante que a gente tenha essa consolidação da nossa fé cristã, porque nós vivemos numa era de inversão de valores. E não é de hoje que isso acontece, pois a igreja primitiva também viveu este momento. Quando Pedro está pregando lá em Atos capítulo 2, a palavra de Deus nos diz no versículo 40 que Pedro falou, e com muitas outras palavras, isso testificava, eu os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro está falando isso para os irmãos que acabaram de ouvir o evangelho pregado por ele e sentiram-se compungidos em seu coração e perguntou, irmão Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro vai dizer, arrependam-se, salvem dessa geração perversa. E o apóstolo Pedro, ele com palavras, ele testificava e consolava, exortava os irmãos a se salvar, a se guardar daquela geração perversa. E antes de nós ir para o nosso tópico 3, eu quero ler para você o texto de Gálatas 1, versículo 6 e o versículo 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se o cristão não tem uma formação consciente da sua fé cristã, ele infelizmente vai partir do evangelho de Cristo para outros ensinos, da cultura cristã para outras culturas, para o valor cristão para a inversão de valores. Então, o apóstolo Paulo, ele veio escrever para os irmãos da Galácia, eu me surpreendo com vocês, porque vocês estão deixando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. E vem surgindo uma massa de pregadores que estão pregando um falso evangelho, uma falsa fé, uma falsa doutrina. E, infelizmente, muita gente está indo por este caminho. E agora nós vamos para o nosso tópico 3, o último tópico, que vai falar sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. O nosso subtópico 1 vai falar sobre o ministério da palavra que deve ser cristocêntrico. O que é a pregação cristocêntrica? É Jesus no centro dessa pregação. Um culto cristocêntrico é Jesus no centro, uma pregação cristocêntrica é uma pregação que Jesus está no centro e toda essa pregação se baseia em Jesus Cristo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5, a Bíblia diz que Filipe, descendo a Samaria, pregava a
Cristo Jesus. Quando Paulo inicia o seu ministério, ele vai pregar Cristo Jesus. Quando Pedro está pregando, Atos 10 e em outras passagens, ele prega Cristo Jesus. Se Pedro falou de Jesus, Filipe falou de Jesus, Paulo falou de Jesus, quem somos nós para não pregar Jesus? Será que a gente é melhor que Pedro, Paulo, Filipe? Vamos refletir. Então, essa pregação da igreja, ela deve ser cristocêntrica da mesma maneira que foi dos discípulos. Então, a pregação cristocêntrica, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2 pelo apóstolo Pedro. E Cristo Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aí, Cristo é o centro da Bíblia. Vou repetir para vocês. Cristo é o centro da Bíblia. Não tem como eu falar de um personagem do Antigo Testamento e não enxergar Cristo nele. Amanda, como eu faço para enxergar Cristo num personagem do Antigo Testamento? Estude, estude, estude. Mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia é um oceano profundo. Então, essa pregação que Jesus está no centro é porque toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus, ele falou em Lucas 24, versículo 27, que desde Moisés até os profetas e os escritos, que são os livros da sabedoria, ele está presente. Então, o centro das mensagens dos profetas foi Jesus, o centro da mensagem dos apóstolos foi Jesus, e o centro da mensagem da igreja atual, da igreja contemporânea, também deve ser sobre Jesus. Os profetas no Antigo Testamento, eles pregavam a mensagem de Deus. E esses profetas, eles eram mensageiros de Deus que eram usados para revelar a vontade divina de Deus na vida dos homens. E esses profetas, eles eram um mensageiro, um arauto que tinha uma autoridade pública e que transmitia as mensagens aos reis, aos magistrados, aos príncipes, aos comandantes militares. E esse profeta, esse arauto, este mensageiro, ele tinha o propósito de proclamar a mensagem de Deus. E a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, elas tinham pelo menos três ênfases, né, quando eles iam transmitir a mensagem. Primeiro, eles enfatizavam que Deus, ele é santo e justo e que ele não pode tolerar o pecado, a iniquidade e a justiça. Porque sendo Deus santo em sua natureza, requer que seu povo escolhido ele seja consagrado e santo também a ele. Então, Deus almeja que todo o seu povo obedeça os mandamentos, busque a santidade, porque Deus ele é santo. Segunda ênfase da pregação dos profetas no Antigo Testamento. Eles pregavam acerca do pecado e do arrependimento. Eles falavam os momentos em que Deus se entristecia com a nação, quando essa nação desobedecia os mandamentos, deixava de adorar o Senhor, virava as costas para Deus, adorava outros deuses. Então, esses profetas eram usados para falar do pecado deste povo, chamar ao arrependimento e falar sobre o juízo vindouro de Deus caso essa nação não se arrependesse. Terceira ênfase era acerca da esperança, porque além dos povos, das nações viverem em pecado e sendo subjugados por seus inimigos, eles pregavam a esperança de vir o Messias, que iria salvar toda a nação de Israel. Então, esses profetas anunciavam uma mensagem de esperança sobre o Messias que iria vir. Isaías 6, versículo 9 ao 13, você pode consultar também. Quanto à pregação do Novo Testamento, aí já é para todo cristão que profere o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, qualquer um de nós que somos salvos em Jesus, temos liberdade de pregar o Senhor Jesus Cristo por onde nós passarmos. E a mensagem central da nossa pregação, a pregação da igreja de hoje, é a obra expiatória de Jesus Cristo. Mas tenho um conselho para nós que estamos vivendo nos dias de hoje, para você que está me assistindo, que você tem que ter cuidado com o modismo. Até porque qualquer um tem liberdade de usar a internet, de pregar em qualquer local, abrir a Bíblia e expor o seu conhecimento. E, infelizmente, tem pessoas que trouxe um modismo para a igreja do século XXI. E o que seria esse modismo que eu estou falando? Você pode pegar uma referência em Efésios 4, verso 14.
São ventos de doutrina que não levam para lugar nenhum, pelo contrário, tira o foco de Deus. E esse modismo é a unção do caicai, o sopro santo, a febre dos anjos. Estou vendo um anjo no meio da igreja, estou vendo um anjo com a espada desembainhada, estou vendo uma luta aqui do anjo com o demônio. Se soprar na cabeça de alguém, no rosto de alguém, essa pessoa cai cheia do Espírito Santo. Se a pessoa pega o terno e joga na multidão, essa multidão cai. São modismos, são coisas que não estão na palavra de Deus, são invenções. Mas, olhe bem, tudo isso vem através dos falsos mestres. E Paulo já tinha dito a Timóteo, a Tito, sobre esses falsos mestres que viriam para enganar principalmente os da fé, o povo de Deus. Vou te dar uma referência para você consultar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 9. Esses falsos mestres são maus obreiros e obreiros fraudulentos. Outra referência, 2 aos Coríntios 11, verso 13 e Filipenses 3, versículo 2. Qual será o fim desses obreiros falsos, desses obreiros fraudulentos? Mateus 7, verso 21 ao 23. Afastai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Mas, Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei em línguas em teu nome, eu curei em teu nome, expulsei em teu nome. Afastai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade. Ou seja, afaste de mim vocês que praticam o pecado consciente. E a recomendação de Paulo para Timóteo: Timóteo, procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Essa palavra manejar é uma palavra grega que significa orfotomel, que é manejar, cortar reto. Aqui Paulo está se preocupando sobre o ensino correto acerca da palavra de Deus que Timóteo deveria explicar, pregar, e qualquer outra pessoa que fosse ascenso ao ministério da pregação também fizesse, que manejasse, cortasse reto, fazesse uso correto da palavra de Deus. Então, o fundamento da palavra, da pregação, ele deve ser cristocêntrico, deve ser bíblico e uma ênfase em geral. A pregação deve ser uma pregação cristocêntrica. Não é uma mensagem atraente que as pessoas estão falando para atrair seguidores, atrair pessoas, para infelizmente ganhar dinheiro através dessa ignorância das pessoas. Uma pregação verdadeiramente bíblica, ela é pautada na palavra de Deus. E o objetivo dela nunca é o ganho financeiro, mas tem surgido pessoas com modismos, falsos pregadores, falsos mestres, que eles não estão pregando a doutrina do pecado, eles não estão apelando por uma vida separada do mundo, eles não estão falando da doutrina da salvação, eles não estão falando sobre a vinda de Jesus, não estão falando sobre o inferno. Essa falsa modalidade que tem surgido tem atraído muitos cristãos e muita gente que está se opondo ao verdadeiro evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que são falsos mestres, são obreiros fraudulentos, e o fim deles é serem desmascarados por Jesus Cristo de Nazaré. Esses são amantes de si mesmo, que não busca glorificar a Deus, mas busca a glória para si. Temos cuidado com essas pessoas. Concluindo nossa lição, quero te dizer que a igreja precisa se manter fiel à pregação da palavra, à pregação cristocêntrica. E, através dessa pregação, gerar convertidos, gerar pessoas para o reino de Deus, gerar valores para o reino de Deus, valores bíblicos, cristocêntricos para a igreja do Senhor Jesus. Muito obrigada por você ter ficado conosco até o final deste vídeo. Espero ter te ajudado. Se sim, dê o like. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e fique ligado, porque eu estou postando uma série de festas bíblicas, as festas judaicas, para você ser mais enriquecido ainda com conteúdo bíblico. Que Deus te abençoe e nós nos vemos na nossa 13ª lição, a última lição dessa revista do primeiro trimestre. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua casa.